É possível passar em medicina através do Enem nas universidades como Santa Casa, Embi e Morumbi? Olha só, Iago, nos vestibulares de medicina da VUNESP, o Enem pode te ajudar? Ele pode te ajudar, tá? Ele pode fazer com que você ganhe a sua vaga? Não. Por exemplo, a Santa Casa, não, você não tem a opção de se inscrever pela prova do Enem. Você tem que passar pelo processo seletivo da VUNESP. Você pode colocar a nota do Enem, se for uma nota muito bacana, muito boa, ela pode te dar alguns pontos, ela pode te ajudar. Mas só a nota do Enem, não. Infelizmente, não. Santa Casa, não. A Embi, às vezes, tem as duas possibilidades. Então, assim, tem X vagas. Só que mesmo as faculdades, Iago, uma coisa importantíssima para você aqui. Mesmo as faculdades que permitem o uso da nota do Enem para você entrar na faculdade de medicina, o número de vagas é muito baixo. Então, dá um exemplo aqui. Nós temos lá 40 vagas, 60 vagas. 5 é destinada para o Enem, 55 para o vestibular da VUNESP. Então, é muito mais viável você passar pelo processo, ok? E agora eu vou falar por experiência. A prova de medicina da VUNESP, ela é muito melhor de se fazer e eu diria também mais fácil do que Enem. Então, se você tiver que escolher entre duas provas para passar em medicina, estude para a VUNESP, ok? É uma prova mais fácil, é uma prova mais gostosa, é uma prova mais coerente, é uma prova que tem mais padrões do que Enem. Beleza? Segue a dica para você aí. Tudo bem? Iago colocou aqui, a Embi Morumbi, qual é a concorrência? Candidato por vaga, é muito mais fácil. Opa, é muito mais fácil mesmo de passar do que nível 2 e 3. Olha só, Iago, de cabeça eu teria que ver aí a concorrência, né? Mas sim, é uma prova nível 1. Ser uma prova nível 1 faz com que ela seja menos complexa. É uma prova mais objetiva, mais direta, certo? E com certeza é uma prova menos concorrida que a Santa Casa. Então, Débora, entre fazer Santa Casa e a Embi, qual que eu tenho mais chance de passar? Eu não estou analisando o seu conhecimento, eu estou analisando concorrência. Concorrência, a Embi é mais fácil de passar. Por quê? Porque tem muito mais gente querendo passar na Santa Casa do que querendo passar na Embi. Concorrência, candidato vaga. Débora, então significa que é fácil passar na Embi? Não, porque eu estou falando que menos concorrente, mas não que não exista concorrência. E é uma coisa importante que você precisa entender. Às vezes a gente vê a relação candidato-vaga e fala, são 5 candidatos por vaga, é pouco, eu consigo passar. Vamos fazer uma continha aqui, porque a gente se engana muito nessa relação. Quando a gente fala que tem 300 candidatos por vaga, 50 candidatos por vaga, assusta o candidato, ele pensa, nossa, eu vou ter que ganhar de 50 candidatos? Não, não é essa conta que você tem que fazer. Vocês sabem fazer essa conta? Vamos analisar isso aqui? Olha só, vamos pegar aqui uma faculdade, vou chutar um número qualquer só para ficar fácil a gente fazer essa continha, tá? Imagina que você tem 100 vagas na faculdade. Vamos pegar a Embi. Vou chutar que a Embi tem 100 vagas. Eu sei que tem um pouquinho mais, né? Porque são 3 unidades. Mas vamos supor que ela tem aí 100 vagas. E aí a gente fala que tem 5 candidatos por vaga. Então, teoricamente, tem 500 candidatos. Faz sentido? Débora, são só 5 por vaga. Então, se eu ganhar aí de 4 candidatos, eu sou o quinto, eu passo. Não é essa conta que você tem que fazer. Para você passar, vamos supor que sejam 100 vagas. Para você passar na posição 100, você vai precisar ficar na frente de 400 pessoas. Por quê? Nós temos 500 candidatos e 100 vagas. 100 vão entrar, 400 vão ficar para trás. Para que você entre, para que você seja o 100º, 400 pessoas têm que ir pior que você. Então, a relação não é 5 candidatos por vaga. Isso é uma média que se faz para você ter uma noção de grau de concorrência. Mas isso é uma conta errada e que ilude muito o candidato. Então, eu falo, não, só são 5 por vaga, eu vou lá e passo. E, infelizmente, não passa, porque ele esquece desse pequeno detalhe. Tudo bem? Então, quando a gente pensa na Embi, a relação candidato-vaga, nessa relação, a Embi é um pouco menor. Mas não significa que a prova seja mais fácil. Então, eu vou lá e presto e passo? Não. Você tem que se preparar. Apesar de ser uma prova nível 1, de ter menos concorrência que a Santa Casa, é uma prova que, se você não estiver pronto, infelizmente, você não passa. Isso ficou claro? Qual a faculdade é a melhor nível 1?
Olha, difícil porque eu não lembro das 30. Nós temos 30 faculdades níveis 1. Eu posso dizer para você que eu sei de faculdades que são ótimas, como, por exemplo, São Caetano, é muito bem falada, né? É uma prova muito boa. O Nimes é uma faculdade nível 1 muito bacana. FAMEMA, quando era da VUNESP, se voltar a ser, é uma faculdade nível 1 muito bacana. O EA é uma prova nível 1 muito legal. Então, nós temos várias provas níveis 1 muito legais. Então, só que nós temos 30. Então, é difícil falar com vocês. Essa daqui é a melhor, tá? Nós temos várias. E aí tem que pensar o seguinte também: faculdade de medicina, para conseguir poder ter esse curso de medicina, a faculdade já passa por uma série de exigências. Então, se a faculdade tem o curso de medicina, ela já não é qualquer coisa. O que você precisa pensar é o seguinte: é a faculdade que eu quero fazer? É a faculdade que vai me realizar? Porque tem aluno que fala, não, eu só vou me realizar se eu me formar no Einstein. Então, não adianta ele para qualquer outra faculdade. Ele quer Einstein, ponto. Não, eu só vou me realizar se eu me formar na Unifesp. Não adianta, por melhor que seja outra faculdade. Então, é muito importante você pesar isso também. Tudo bem? Me fala aqui se deu para entender. Como estudar para o vestibular da AGES e não disponibiliza as provas antigas? Suzeli, olha só. Prova antiga é muito bom, prova antiga me ajuda a entender linguagem, a treinar questões, mas nem de longe ela é suficiente para você conquistar sua aprovação em medicina. Então, fica tranquila que o fato de não ter prova antiga não vai te atrapalhar. O que você precisa ter é o quê? Qual que é a base? A VUNESP vai preparar essa prova. Então, você precisa saber o seguinte: qual que é a base para a prova da VUNESP? O que eu tenho que saber que a VUNESP gosta de matemática, de física, de química, de geografia, de biologia, de história? Isso eu tenho que saber. Beleza, esse aqui é o conteúdo específico que a banca VUNESP gosta. Como que a banca VUNESP gosta de cobrar esse conteúdo? Ela cobra isso desse jeito. Qual que é a linguagem de uma prova nível 1? E aí eu pego questões pensadas com essas características e resolvo. É assim. Se tiver prova antiga, a gente faz prova antiga? Sim, para você treinar tempo, simular, ver linguagem, grau de complexidade, mas não é indispensável. Não é aquela coisa assim, se eu fizer as provas antigas, eu passo. Não, gente, não é verdade isso. Vários alunos fazem 10 anos de provas antigas de tudo quanto é prova que ele pega pela frente e ainda não passou. Certo? Então, ter as provas antigas é bacana, mas não é decisiva para você passar. Então, não se apegue a isso para não te prejudicar. Tudo bem? Deu para entender?